Olá, seguimos com o nosso curso de álgebra matricial e hoje vamos falar sobre a eliminação gaussiana. A eliminação gaussiana nada mais é do que a sistematização das operações elementares que vimos no vídeo anterior. Essas operações elementares elas têm origem ainda na China, né, quando as pessoas que estudavam esse tipo de coisa usavam operações com bambus para resolver problemas ligados ao dia a dia deles. E esse conceito foi se desenvolvendo, passando pelo Japão, até chegar na Europa, quando Gauss finalmente organizou esse negócio para a linguagem que a gente conhece hoje. Então vamos sistematizar o que vimos até agora de operações elementares para resolver os sistemas. Como já vimos, a nossa estratégia era simplificar o sistema, obtendo um outro sistema mais simples, e iríamos resolver este outro sistema, uma vez que, saindo de um sistema para outro, utilizando operações elementares, isso não muda a solução do sistema. Então, o que vamos fazer daqui para frente é usar operações elementares para simplificar o sistema dado. Então, temos aqui um desafio, entre aspas, porque não é tão desafiador assim, né? Vamos pegar aqui esse sistema com 3 equações e 3 variáveis e vamos simplificá-lo até obter este outro sistema. Veja que esse sistema é bem mais simples porque ele já permite resolução direta se a gente partir da terceira equação, né? Já temos aqui o valor para a variável z. Se encontrarmos z, já temos o valor para y aqui na segunda, e de posse dos valores para y e z, obviamente temos x. O que não é possível no sistema original, não temos ainda como isolar uma das variáveis, seja lá qual for a equação. Bom, então vamos sair de um sistema para outro usando as operações elementares. Lembrando que as operações elementares, as operações permitidas para fazer esse processo são permuta de equações, a gente pode trocar equações de lugar, multiplicação de equação por escalar, multiplicando ambos os membros por um mesmo número real ou complexo, soma de equações, nós podemos somar duas equações do sistema e o resultado dessa soma substituir uma das duas equações envolvidas, e podemos também fazer a combinação dessas operações elementares, de modo a economizar tempo. Então podemos juntar aqui duas operações em uma só. Por exemplo, poderíamos multiplicar uma equação por um escalar e somar com outra equação do sistema. Então, o que parece ser uma operação, na verdade são duas. Multiplicação por escalar e soma de equações. Mas, se elas forem feitas de maneira conjunta, nós economizamos tempo. Voltando então para o nosso desafio, que é simplificar esse sistema, deixando ele com 3 equações ainda, mas a segunda equação nós vamos eliminar a variável x, e isso tem consequências, os outros coeficientes vão ser alterados, e na terceira equação vamos eliminar as variáveis x e y, e isso também, obviamente, terá consequências modificando o restante da equação. Então, vamos eliminar coisas, por isso o nome eliminação gaussiana. Como vimos no vídeo anterior, o nosso processo se inicia tomando o elemento que está na equação mais acima e na posição aqui mais à esquerda. No nosso caso, o primeiro x aqui da primeira equação, né? E essa posição ela é chamada posição de pivô. Então, o nosso primeiro pivô é o número 1. Então, o que vamos fazer nesse processo? Vamos eliminar as variáveis que se encontram abaixo desse pivô. Vamos fazer isso somente usando operações elementares. Então, para fazer uma conta aqui de modo que esse coeficiente seja eliminado, o ideal seria um 2 aqui. Mas não temos um 2. Então, o que é que podemos fazer? Multiplicar essa equação por 2 e fazer a subtração. Depois, para que zere esse elemento aqui, o ideal fosse que lá na posição de pivô nós tivéssemos um 3. Como não temos um 3, o que podemos fazer? Multiplicar aquela equação por 3 e depois fazer a subtração. É o que nós vamos fazer a seguir.
Então, nós vamos pegar aqui, no lugar da segunda equação, nós vamos colocar ela própria menos 2 vezes a primeira. E no lugar da terceira equação, ela própria, equação 3, menos 3 vezes a primeira. Observe aqui a razão de ser deste 2 e deste 3, justamente, diretamente relacionados aos coeficientes que temos aqui nas equações que vamos modificar e na equação que está servindo como base, onde temos aqui a posição de pivô. Bom, então, fazendo essas contas, nós vamos obter, como já sabemos, um novo sistema. Qual vai ser esse novo sistema? Bom, primeiro vamos fazer essas contas. Então, se pegarmos aqui a equação 2, está repetida aqui. Vamos fazer 2 vezes a equação 1. A equação 1 multiplicada por 2 vai ser 2x menos 4y mais 6e igual a 8. Aqui está a primeira equação multiplicada por 2. Então aqui temos a equação 2 e o resultado já de 2 vezes a equação 1. Já foi uma operação elementar aqui. Então fazendo a diferença entre essas duas equações, nós vamos obter o seguinte: 2x menos 2x vai cancelar. 3y menos 4y é 3y mais 4y, 7y. Menos e menos 6e menos 7z. E 1 menos 8, menos 7. Então, esse é o resultado desta operação elementar. Equação 2 menos 2 vezes a equação 1. Essa nova equação vai tomar o lugar da segunda equação no novo sistema que vamos já já escrever. Fazendo a mesma coisa para a terceira equação. Então, vamos ter aqui a equação 3. 3 vezes a equação 1. E quando fizermos essa diferença, o que vamos obter é o seguinte: 3x menos 3x, o objetivo era cancelar. Mais y menos 6y, mais y mais 6y, 7y. Mais e menos 9z, menos 8z. E 2 menos 12, teremos menos 10. Então, esse é o resultado dessa operação elementar. Na verdade, de duas operações elementares combinadas, né? Multiplicação por escalar e soma de equações. Então, essa equação vai tomar o lugar da terceira. Então, no novo sistema não teremos essas duas equações, mas sim essas que estão aqui destacadas em azul. Desta forma, nosso novo sistema é o seguinte. Então, veja que repetimos a primeira equação e as duas próximas equações foram as obtidas através das operações elementares. Para continuar o nosso processo de eliminação gaussiana, nós temos que eliminar a variável y aqui da terceira equação. Então vamos continuar isso utilizando o mesmo conceito que fizemos até agora. Aqui temos novamente o sistema obtido no último passo, e agora vamos começar da segunda equação. Na segunda equação, nós vamos pegar o elemento que está mais à esquerda, aqui no caso 7y, e nosso objetivo é zerar quem está abaixo dele, para assim ir eliminando nas equações posteriores mais uma variável. Bom, então nesse momento, o 7y na segunda equação é o nosso pivô, o 7, para ser mais preciso, é o nosso pivô. Então, de novo, nosso objetivo é eliminar todos os elementos abaixo do pivô, todos os coeficientes abaixo do pivô. Nesse caso, fica fácil ver que se trata apenas de uma subtração simples. Ou seja, nós vamos fazer aqui na terceira equação, simplesmente ela própria menos a equação 2. Se fizermos isso, nós vamos obter o seguinte. Repetimos aqui a primeira equação. A segunda equação também foi repetida. E vamos fazer a conta apenas na terceira equação. Então, o elemento da terceira equação menos o da segunda equação fica 7y menos 7y, 0y. Menos 8z menos 7z, ou seja, menos 8z mais 7z, menos e. Menos 10 menos 7, menos 10 mais 7, que é menos 3.
E aqui a gente ainda pode fazer uma simplificação, apesar de que nosso objetivo principal foi cumprido. Na primeira equação nós temos 3 variáveis, na segunda 1 a menos, 2 variáveis, e na terceira 2 a menos, 1 variável. Então conseguimos eliminar uma variável a cada equação. Nesse ponto já é possível resolver o sistema, mas ainda podemos fazer uma simplificação, que é dividir a segunda equação toda por 7 e a terceira equação por menos 1. Então, se fizermos isso, nós obtemos o seguinte sistema. A primeira equação a gente repete, a segunda equação dividindo por 7, y menos z igual a menos 1, e essa equação multiplicando por menos 1, z igual a 3. Desta forma, numerando aqui as novas equações, 1, 2 e 3, nós podemos resolver o sistema já. Como? Ora, na terceira equação já temos direto que z igual a 3. Sendo z igual a 3 e fazendo a substituição na segunda equação, nós vamos obter y igual a 2. Tendo y e tendo z, na primeira equação nós encontramos o valor de x, que vai ser menos 1. Portanto, a solução do sistema é na ordem em que as variáveis aparecem no sistema. No caso, x, y e z. Então, a nossa solução é menos 1, que é o valor para x, 2, que é o valor para y, 3. A solução, menos 1, 2 e 3. E esse processo, onde a gente parte da terceira equação em direção à primeira, fazendo as substituições, é chamado de substituição reversa. Portanto, a eliminação gaussiana consiste em simplificar o sistema. Então, nós pegamos aquele sistema original no desafio e obtivemos esse sistema mais simples. E, obtido o sistema mais simples, procedemos na substituição reversa, que é partir da equação mais simples para a equação mais completa, obtendo a solução do sistema. Vamos repetir, então, esse método para um sistema um pouco maior. Ou seja, vamos usar a eliminação gaussiana para resolver este sistema que tem 4 equações e 4 variáveis. Então, vamos recapitular qual é o plano. O plano é pegar na primeira equação o elemento mais à esquerda e eliminar os que estão abaixo deles. Depois de feito esse processo, a gente parte para a segunda equação, identifica o pivô, zera todo mundo abaixo do pivô. Depois, fazemos o mesmo na terceira equação e zeramos todo mundo abaixo do pivô, até que não tenha mais elementos para serem zerados, até que não tenha mais ninguém abaixo do pivô. Quando fizermos isso, poderemos fazer substituição reversa, partindo da equação mais simples e indo em direção à equação mais completa. Então, resumidamente, essa é a eliminação gaussiana. Nesse caso especificamente, o nosso primeiro pivô é 3, é o coeficiente do x. Não é lá o melhor número para a gente começar. Então fica aqui a primeira dica que, sempre que possível, que façamos permutações entre as equações para que o elemento na posição de pivô possa ser 1. Sempre que possível. Às vezes isso não vai acontecer. Mas nesse caso é possível. Se a gente trocar de lugar aqui as equações 1 e 2, nós vamos ter o nosso primeiro pivô sendo 1 e não 3. Isso vai facilitar a nossa vida em termos de continhas. Bom, então fazendo essa primeira operação elementar, vamos trocar aqui de lugar a equação 2 e a equação 1, nós obtemos o seguinte sistema. Agora sim vai começar, digamos assim, o processo de eliminação gaussiana. Então, nosso primeiro elemento aqui, nosso primeiro pivô vai ser o coeficiente do x, que é 1. Nosso objetivo é eliminar esse 3, esse menos 2 e esse menos 1. Quais operações fazer, então? Pelo que já vimos até aqui, fica fácil identificar que as operações elementares são as seguintes. Na segunda equação, nós vamos pegar ela própria menos 3 vezes a primeira, porque precisamos eliminar esse 3, então vamos multiplicar onde tem 1 por 3. Na terceira equação, nós vamos fazer uma soma simples da equação 3 mais 2 vezes a equação 1.
Aqui já temos um sinal negativo, lá um sinal positivo, sinais trocados, a gente soma. E, usando o mesmo raciocínio, nós vamos simplesmente somar a equação 4 e a equação 1. Então, temos aqui as nossas 3 operações elementares. Fazendo essas contas, nós obtemos o seguinte sistema. Vamos só observar. Equação 2, vamos fazer aqui a primeira operação elementar. Equação 2 menos 3 vezes a equação 1. Então, vai ficar 3 menos 3, 0x, menos y, menos 3y, menos 4y, menos 3e, menos 2 vezes menos 3, ou seja, menos 3 mais 6, que vai dar mais 3e, e mais 2, menos 3 vezes menos 3, mais 9, mais 2 mais 9, mais 11w, e no termo independente, 1 menos 2 vezes 3, ou seja, 1 menos 6, que é menos 5. Portanto, a segunda equação vai ser modificada, não vai ser mais essa, e sim o resultado que a gente acabou de computar. Usando o mesmo raciocínio, na equação 3, nós vamos ter menos 2x mais 2x, 0x. Menos y mais 2y, mais y. Mais 2e menos 4z, menos 2e. W menos 6w, menos 5w. E no termo independente, 1 mais 4, 5. Então, a terceira equação vai dar lugar a essa nova equação computada no passo anterior. E usando o mesmo raciocínio, a quarta equação vai ser substituída pela soma dela própria com a primeira. Fazendo essa soma aqui, x menos x, não tem mais x, 0x. Mais y menos 2y, menos y. Menos 2e menos e, menos 3e. Menos 3w mais 2w menos w. E 2 menos 1, 1. Então, a quarta equação também vai ser modificada por essa daqui. Repetindo o último passo, já temos aqui um sistema bem mais simples, pois eliminamos todas as variáveis x a partir da segunda equação. Nosso próximo passo, vamos pegar então agora a segunda equação, vamos identificar o elemento mais à esquerda, no nosso caso é o menos 4y, e vamos tomá-lo como pivô para podermos fazer as contas. Como dito anteriormente, sempre que possível, nós vamos deixar o nosso pivô sendo igual a 1. Então, nesse caso, nós poderíamos fazer uma permuta entre as equações 2 e 3 para que o nosso próximo pivô fosse 1. No entanto, se você observar, nesse caso, nós não temos problemas para fazer essas contas, porque todos os outros pivôs são iguais a 1 ou menos 1 no caso. Então, fazer essas contas para eliminar esses coeficientes não vai ser tão complicado. A gente não vai precisar recorrer, por exemplo, à fração. Então, nesse caso, a troca, a permuta de equações é dispensável. Mas, obviamente, quem optar por fazer essa troca, o resultado não vai ser comprometido, porque isso não passa de uma operação elementar. Vamos fazer sem trocar. Então, o que temos que fazer aqui na terceira equação? Nós temos que fazer o seguinte. Vamos multiplicar ela por 4 e aí somamos com a segunda. Isso certamente vai eliminar esse coeficiente do y na terceira equação. E na quarta equação, vamos multiplicá-la por 4. E em vez de somar, porque os sinais aqui são iguais, nós vamos subtrair. Então, vamos multiplicar por 4 e somar com a equação que tem o pivô. Fazendo as contas, nós vamos repetir a primeira e a segunda equação e vamos fazer a conta a partir da terceira. Então, fazendo aqui 4 vezes a equação 3 mais a equação 2. 4 vezes y menos 4, não tem mais y. 4 vezes menos 2, menos 8. Menos 8 mais 3, menos 5. 4 vezes menos 5, menos 20. Menos 20 mais 11, menos 9. 4 vezes 5, 20. 20 menos 5, 15. Fazendo agora na quarta equação, multiplicando por 4, menos 4y menos 4y, um anula o outro. Menos 12z, menos 3z, menos 15z.
menos 4w, menos 11w, menos 15w. 4 mais 5, 9. Então, nós vamos substituir as equações 3, 4, por essas equações que encontramos aqui nesse passo. Então, observe que foram eliminados aqui todos os y abaixo, todos os coeficientes, na verdade, né, abaixo do que a gente tinha observado, identificado como pivô. Portanto, nós vamos passar agora para a terceira equação. Então, identificamos aqui que a posição de pivô é essa, menos 5z, e temos que zerar todo mundo abaixo. Mas nesse caso aqui, especificamente, é possível fazer uma simplificação. Observe que na quarta equação, o 3 é fator comum a todos os coeficientes e termos independentes, no caso só temos um. Então nós podemos simplificar dividindo tudo isso por menos 3. Não dá para fazer simplificação nas demais equações, mas aqui é possível. Então, sempre que isso for permitido, sempre que houver essa possibilidade, nós vamos fazer isso. Simplificando então, nós vamos dividir toda a equação por menos 3. Obtemos então este sistema. Agora, a nossa posição de pivô, menos 5, nós vemos que é muito fácil a próxima operação a ser feita para eliminar o 5 abaixo dele, porque nada mais é do que a soma das equações 3 e 4, e o resultado a gente vai colocar no lugar da equação 4. Então, repetimos aqui o último passo, e fazendo essa conta, nós vamos obter o seguinte: as 3 primeiras equações aqui são repetidas, equações 1, 2 e 3. E na equação 4 nós fazemos a conta, que é simplesmente a soma. 5z menos 5z não tem mais e. 5w menos 9w menos 4w menos 3 mais 15, 12. Então já temos concluído o nosso processo aqui da eliminação gaussiana. Não temos mais coeficientes a eliminar. Portanto, é hora de fazer a substituição reversa, porque já temos aqui na última equação, ou em alguma equação do sistema, que nesse caso também é a última, como encontrar uma das variáveis. Então vemos que se encontrarmos o w, encontraremos o z na terceira equação. Se tivermos z e w, encontraremos o y na segunda equação. Se tivermos w, z e y, encontraremos o x. É isso que vamos fazer. Então, na equação 4, claramente w igual a menos 3. Substituindo na terceira equação, nós vamos obter z igual a 12 sobre 5. De posse do valor de z e do valor de w, voltamos à segunda equação para determinar o y, que será menos 26 sobre 5. E com esses 3 valores, na primeira equação, vamos obter x igual a 3. Então, apresentamos a solução do nosso sistema na ordem em que as variáveis aparecem no sistema. Então, a solução é na ordem 3, menos 26 sobre 5, 12 sobre 5 e menos 3. Essa é a solução do nosso sistema via eliminação gaussiana. Nos próximos vídeos, o que vamos fazer? Nós vamos melhorar ainda mais a nossa notação, vamos escrever menos ainda e vamos começar a ver os casos em que o sistema não tem solução ou tem infinitas soluções.